Então, boa tarde a todos. Meu nome é o professor Edson Ferlin, venho lá da República de Curitiba para mostrar aqui uma ideia que nós estamos fazendo com um projeto. Né? Nós temos lá, no curso de Engenharia de Computação, nós temos o que a gente chama de projeto integrador. É uma disciplina que vai do começo ao final do curso. Só que no final do curso a gente muda o nome, a gente chama de TCC. Apenas a gente... E aí vocês já imaginaram. Então quer dizer que o projeto integrador são pequenos TCCs que vão sendo feitos ao longo do semestre. É essa a ideia. Então, aqui é mostrar para vocês um pouquinho da nossa experiência ali, trocar um pouco de ideias, né? Para que se alguém ou que está implementando ou queira implementar, se ele quiser conversar. Então o nosso curso é semestral, 5 anos, uma duração de 4.720 horas, distribuída nessas 5 áreas de atuação. Como engenharia de computação, nós trabalhamos com hardware e software, né? Então a gente sempre aplica aos problemas voltados para o hardware e voltados para o software. Então o que é essa disciplina de projeto integrador? Então é uma disciplina curricular, ou seja, tem nota, tem frequência, tem professor, tem tudo. Então não é uma disciplina, um projeto feito solto, não. Toda semana tem encontro com o orientador, né? Então, qual que é a ideia? A ideia do projeto integrador é um PBL. Só que a gente dá o nome de projeto integrador. Mas seria o que hoje em dia a gente está discutindo, o famoso PBL. Né? Então, o que nós temos nessa disciplina? Então, nós temos alguns momentos, né, a gente chama de momentos. Primeiro, tem a apresentação da proposta da disciplina. O que é a disciplina para que o aluno esteja? Isso acontece a primeira vez, depois daí para frente já fica mais fácil. Montar os grupos de estudos, porque os alunos é que têm que fazer essa escolha, porque nós trabalhado com a questão da trabalho em grupo. Né? Depois nós temos a orientação dos grupos para a elaboração do projeto, a ideia e depois todo o desenvolvimento. As orientações específicas e apresentações públicas, tanto do protótipo, que a gente tem que fazer, os alunos têm que fazer desenvolver protótipo, quanto dos documentos físicos. Então, o que nós temos em termos de avaliação? Apresentação oral, os alunos são obrigados a fazer a apresentação para sair um pouquinho da sua timidez e começar a vender a ideia. Né? A questão de relatórios ao decorrer do processo e também trabalho escrito em termos de monografia e artigo, porque desses artigos a gente seleciona ou envia para congresso, conforme for. Autoavaliação dos estudantes, tem que fazer autoavaliação. Nós temos avaliação pelos pares, os próprios alunos avaliam os seus colegas. Temos a avaliação dos professores pela banca e nós temos toda a questão de acompanhamento do projeto. E além disso, nós colocamos um outro elemento que é os alunos têm que desenvolver um vídeo demonstrativo do seu projeto. Tem que saber montar de 3 a 5 minutos um vídeo que venda comercialmente o projeto. Então, nós abrangemos o aspecto técnico, abrangemos o aspecto científico e abrangemos também o aspecto, vamos chamar assim, entre aspas, comercial, de venda do seu produto. Não adianta nada o produto ser bom se ninguém quer comprar. Né? Então, aqui nós temos, eu coloquei aqui esse gráfico, mostrando um pouquinho como é a questão das pontuações. Né? Então, nós temos aqui o que a gente chama de AV1, que envolve a parte das orientações, notas em função do acompanhamento de orientações, que corresponde a 35% da nota do projeto integrador. AV2, que é a banca formal, apresentação, defesa, que corresponde aos 35%. E a AV3, que é a parte do relatório, artigo, protótipo e autoavaliações, corresponde mais a 30%. Com isso, nós fechamos a nota da disciplina. E essa nota da disciplina, depois de planilhada, ela vai ser jogada 30% dessa nota, ou melhor, essa nota corresponde a 30% nas demais disciplinas ao longo do semestre. Ou seja, se o aluno não fizer o projeto integrador, o cara tem que tirar 10 para poder passar a disciplina. Se ele não tirar 10, ele já reprovou. E se ele tirar 0 projeto integrador, ele pode ter passado a disciplina, mas vai voltar a fazer o projeto integrador. Então, o projeto integrador é uma amarra forte para justamente os alunos se envolverem.
E, graças a Deus, nós temos um envolvimento muito bom dos alunos. Como eu também sou orientador de projeto, quando estou terminando um projeto, os alunos querem saber qual vai ser o próximo. Por quê? Porque eles gostaram da ideia e incorporaram a ideia. Então, nós envolvemos diversas áreas do conhecimento já, desde a parte do processador eletrônico, banco de dados, programação, ao longo de vários projetos. Nós, todo semestre, tem um projeto. Os projetos têm uma linha mestre. Desenvolver um sistema microprocessado que acesse um banco de dados e com conexão mobile. O que o aluno vai fazer, ou melhor, o que a equipe, os alunos vão fazer, é a responsabilidade deles. Tem que ter aprovação do orientador, do professor da disciplina, mas os alunos têm total liberdade de definir o seu projeto. Então aqui, por exemplo, foi um dos primeiros projetos feitos. Lá nós temos um grupo, né, de deficientes visuais e eles acabaram participando desse projeto, porque nós foi desenvolvido, uma equipe desenvolveu uma bengala eletrônica, na verdade sônica, né? E os alunos lá do pessoal do PBL estavam ali, desculpa, do PBL, os alunos do PCD ali acabaram participando desse projeto, dando suas opiniões, enfim, temos da responsividade do sistema e tudo mais. Outro projeto que foi feito, esse aqui já um pouco mais avançado, foi feito um semi-processado para aquecimento, controle de água e tal, já com conexão mobile. Tá? Isso aqui é aluno do segundo ano e meio, tá? Só para você ter uma ideia do nível dos projetos. Tá? Aquele lá projeto é aluno de primeiro ano. Então, algumas considerações que a gente já faria a respeito disso, né? O saber fazer, né, pressupõe uma abordagem que seja multidisciplinar. É essa a ideia do projeto integrador. Né? Uma coisa muito forte é a questão do engajamento e motivação dos estudantes. Né? É uma oportunidade para a aplicação de conhecimentos, dos conceitos e conhecimentos das disciplinas num projeto. É um aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, porque o aluno é responsável pelo seu aprendizado, não é mais o professor. Eu, na função de orientador, o professor da disciplina, eu apenas dou o norte. Olha, vamos por aqui, eu acho melhor isso, aquilo, mas quem tem que tomar a decisão são os alunos. Eles são responsáveis por isso. E uma coisa muito fundamental, a questão do trabalho em equipe. E aí nós vemos, já alguns pontos muito interessantes. Que essa questão aqui de trabalhar em equipe, nós temos um problema, vamos dizer assim, inerente que os alunos sempre reclamam. Como gerenciar os conflitos com os seus pares. Como é que eu vou cobrar do meu colega? A questão de prazo, a questão de participação. E é sempre essa briga, justamente, a questão do trabalho em equipe. Mas isso é uma coisa que tem que fazer parte, porque hoje em dia trabalhar na vida profissional é trabalhar em equipe. Né? Então isso é uma coisa muito boa que deu certo com o projeto integrador, ou melhor, está dando certo, os alunos estão aprimorando esse aprendizado. Era isso, eu espero que deu no tempo, deu, né? Fica. Oi? Bom, eu vou falar sobre o trabalho que a gente faz na disciplina de engenharia de software, a gente trabalha com metodologias por projetos. O curso é da engenharia da computação, né? Na disciplina de engenharia de software, é uma disciplina do 6º período do curso. A principal metodologia que a gente utiliza é a projeto, né, baseado em projeto. Só que a gente utiliza dentro de sala de aula outras metodologias para dar suporte ao ciclo todo que a gente quer de desenvolvimento, que é a Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, a instrução por pares e a JIT, que é o estudo sob medida. A gente já fez isso desde 2014, que a gente, né, vem desenvolvendo essa mesma metodologia. Em 2013, chegou a fazer uma metodologia também ativa, mas era diferente dessa que está hoje em dia. Em 2014, a gente trabalhou com o sistema de progressão de professores da UNIFEI, Campus Itabira. Então, esse era o sistema que os alunos deveriam desenvolver, já que é uma disciplina de engenharia de software. O objetivo deles era pegar esse contexto da progressão de professores, né, que é uma norma dentro da instituição, e transformar na modelagem para um sistema. Em 2015, trabalhou com o sistema de controle de estágio da UNIFEI Campus Itabira. Esse ano, eu estou trabalhando com a parte de atendimento pedagógico, então os alunos estão fazendo sistema para o atendimento pedagógico. Esse sistema de controle de estágio, quando chegou em
Hoje ele já está implementado, porque os alunos de outra disciplina pegaram a parte de modelagem que os alunos dessa disciplina de engenharia de software trabalharam e fizeram a parte de desenvolvimento mesmo real do sistema internet. Então hoje é um sistema que a Unifei agora está fechando ele para colocar ativo mesmo dentro da área administrativa da universidade. Bom, como que funciona a disciplina? Na verdade, o tempo inteiro os alunos trabalham com a metodologia ativa. Então, eu como professora atuo apenas como tutora, como coaching desses meus alunos, né? E aí, para isso dar certo, a gente criou 6 ciclos de atividades. Por que 6 ciclos de atividades? Para que eles tivessem feedback constante. Então, eu consigo com isso, a cada conceito importante da minha disciplina, voltar com o feedback e os meninos com isso reaprenderem, aprenderem um pouco mais do sistema e como trabalhar em grupo e ter também avaliação constante. Porque aí com a avaliação constante, tanto o trabalho fica em dia, quanto eu também como professora consigo acompanhar melhor o desenvolvimento dos alunos e como que eles estão naquela disciplina. Cada ciclo de atividade tem duração de 2 semanas. São 4 aulas semanais e nessas 2 abordagens que estão no artigo, elas foram feitas as 4 no mesmo dia. Então, eu começava 8 horas da manhã e até meio-dia, 4 horas dentro de sala de aula com os alunos. Bom, a disciplina ela é feita de uma série de atividades, né? Então, a gente tem prova prévia, essa etapa de perguntas, o desenvolvimento do próprio projeto, uma apresentação parcial, uma apresentação final, um relatório técnico final, avaliação bimestral e uma lista de exercícios. Isso são todas as avaliações que são feitas para os alunos. É uma carga grande, né? Mas isso é que me faz ter o controle real de como que os alunos estão com o desenvolvimento, já que eu utilizo muito a técnica de sala de aula invertida, e isso, se eu não tiver esse controle todo, eu não sei se funcionou a sala de aula invertida. Essas 2 aqui, a avaliação bimestral e a lista de exercícios, elas não fazem parte do meu ciclo de atividades, elas são atividades dadas a cada final de bimestre. São tradicionais, né, entre aspas, a lista de exercício é feita em grupo, super tradicional, só para eles acompanharem se o que eles estão aprendendo de fato, né, está condizente com todo o conteúdo necessário da disciplina. E a prova bimestral, ela tem uma característica importante, que como elas são 4 horas seguidas de prova, eles fazem a prova primeiro individualmente e segundo, e logo depois eles fazem a mesma prova com o grupo de trabalho deles e a nota é a média das 2. Então, existe um crescimento dentro da própria desenvolvimento da prova. Todas as demais atividades que estão aqui, elas são atividades que me dão suporte nos ciclos de desenvolvimento. Então, você tem a prova prévia ela é necessária porque eles trabalham com a sala de aula invertida. Então, na verdade, eu disponibilizo material, eles estudam esse material, né? Isso acontece a cada 15 dias. Então, quando eles chegam, a primeira atividade dentro de sala de aula é fazer essa prova prévia. Essa prova prévia, como que ela é? Questões de múltipla escolha, normalmente eu pego questões de concurso público, mas sempre teóricas. Eu não pego as questões mais práticas, eu pego as questões mais teóricas. E eles fazem essa prova, primeiro individualmente, entregam as respostas, e depois eles retornam a fazer a mesma prova em grupo. Hoje em dia eu uso aquelas raspadinhas, então já tem a resposta, eles já têm um feedback automático de quais são as respostas, já saem dali sabendo o que está certo, o que está errado e a discussão em grupo do porquê que está certo e porquê que está errado. Além disso, tem essa parte de etapa de perguntas. O que é isso? Como eles estudaram antes, eles me mandam anteriormente à aula, normalmente é até o meio-dia do dia anterior da minha aula, 2 perguntas cada aluno. E essas 2 perguntas, eu dou uma olhada em todas, respondo todas as perguntas, posto no site, né, no sistema. E aí, depois de postado essas perguntas, é com esse material também que eu sei as principais dúvidas e elas que eu levo para a sala de aula para discussão. Então, esse é o único momento em que eu entro como professora mesmo, né, naquele coisa tradicional de lá para frente da aula, respondendo essas perguntas. O desenvolvimento do projeto, como são 4 horas seguidas, eles são feitos dentro de sala de aula. Existe a apresentação parcial no final da primeira semana e a apresentação final da segunda semana. Relatório técnico final tem que seguir as normas da BNT, como se fosse monografia, tudo direitinho, já que eles já estão no 6º período, para já treiná-los para monografia. E aí eles me fazem a entrega disso uma semana depois do ciclo finalizado.
O grupo de trabalho escolhido pelos alunos tem algumas definições de alunos. A nota do grupo é uma nota do global, vai sobre o número de alunos. E aí o líder do grupo divide essa nota, né? E ele também tem uma avaliação, que tem que ser 70% para ele ter direito à divisão da nota. Bom, o que a gente tem, na verdade, com essa metodologia? Além do desenvolvimento técnico desenvolvido pela disciplina, eu consigo fazer uma série de competências também, né? As principais, esse pensamento crítico, a parte de aprendizagem autodirigida, já que eles estão trabalhando com sala de aula invertida, a parte de relacionamento interpessoal, porque eles têm que trabalhar dentro do grupo, gestão de recursos e prazos, porque é uma série de atividades, então eles têm que controlar o tempo deles e colocar também junto às outras atividades que eles fazem na universidade, condução de um processo, né, de inovação e a própria gestão de projetos, que apesar deles terem a disciplina de projetos mais para frente no curso, nesse momento eles ainda estão aprendendo, fazendo mesmo um projeto na vida real. Um grande problema que a gente tem é a carga de trabalho apresentada para os discentes. A gente sabe que é uma carga alta, né? É num período que para eles é complicado, mas mesmo com essa carga de trabalho alta, a posição dos alunos é que eles gostam, é que eles querem que continue sendo assim. Então esse é o feedback que eu tenho dos alunos como um todo. Realça um pouco o sentido e significado daquele conteúdo que é trabalhado, porque eles trabalham de fato com projetos de vida real, e há uma valorização e consequente permanência do nosso estudante dentro do curso. É isso. Obrigada. Boa tarde. Esse é um trabalho, integração de saberes de estudantes de engenharia de computação e do mestrado nacional profissional em ensino de física, né, a partir de uma estratégia didática baseada em PBL. Participamos desse projeto. Eu faço parte do departamento de exatas da UFS e 3 colegas que fazem parte do departamento de física da mesma instituição. Então, uma rápida contextualização. É um projeto que tem como contexto, né, a organização do conhecimento nos currículos. Como problema, a gente está aí atuando na tentativa, né, de uma integração de saberes para justamente tentar contribuir para essa fragmentação, o saber que foi sendo fragmentado. A nossa alternativa foi buscar uma estratégia que promova a integração de saberes. No caso deste trabalho, reunindo saberes de 2 áreas, né, a computação e a física, e utilizamos como recurso o método PBL, né, uma estratégia didática baseada em PBL. Então, o objetivo do nosso artigo, aqui o que foi encaminhado para a SD, foi justamente relatar essa experiência realizada a partir da integração de saberes dos estudantes de engenharia de computação e do MENEPEF, reunidos em um mesmo componente curricular. A gente vai chegar nesse componente, contar um pouquinho da história para chegar nessa reunião aí que houve dos 2 grupos. Então, a primeira vez que... na verdade, tudo começou com a oferta dessa disciplina para o grupo de professores do mestrado nacional, né, de ensino de física, que é atividades computacionais para o ensino médio fundamental. Essa disciplina tem o objetivo de discutir o uso de tecnologias no ensino médio fundamental, e a estratégia utilizada para esse grupo foi uma estratégia baseada em projetos. Foram 3 projetos, desde assim da discussão de desafios relacionados ao uso de tecnologias, quanto a protótipos, a partir de um tema da física moderna e contemporânea, até a discussão, né, de possibilidades utilizando tecnologia no ensino da física. Primeira vez que foi quando esse projeto foi iniciado. Então, tivemos resultados já na primeira turma, sequências didáticas foram produzidas e também protótipos, projetos de objetos de aprendizagens com temas da física que poderiam ser levados para o ensino médio fundamental. Só que ao final dessa turma, como os estudantes do mestrado têm 2 anos, no máximo, né, de 2 anos para finalizar o trabalho,
foi levantada uma questão. A gente vai ter tempo hábil para desenvolver esse protótipo e muitos estavam interessados mesmo no desenvolvimento do software, do protótipo para encaminhar para o ensino médio fundamental. E aí surgiu a ideia de convidar os estudantes de engenharia de computação para estabelecimento de parcerias de trabalho. Foi isso que foi feito. Então, alguns estudantes estabeleceram o compromisso, né, de trabalhar, de participar desse projeto a partir de seus trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica. Aqui tem alguns resultados dessa parceria, né, que são objetos de aprendizagem que foram produzidos com o intuito do professor de física trabalhar em suas sequências didáticas, né, já incluindo a tecnologia no ensino, suas estratégias mediadas por tecnologia. Então, aqui tem um outro objeto de aprendizagem que já foi desenvolvido, já foi defendido, tanto o mestrando quanto o graduando. Todos dois já defenderam, né? Já concluíram esses objetos de aprendizagem. Aqui tem um terceiro objeto de aprendizagem. Mas o resultado também desses primeiros momentos foi a segunda turma. Eu acho que aqui é o resultado desse trabalho, né, que a gente encaminha, que foi a ideia da gente, numa segunda turma, a gente reunir esses dois grupos. Existe uma disciplina optativa para computação, que é informática em educação, e a ideia foi reunir dois professores numa sala, da física e da computação, no caso da computação sou eu, né? E os dois grupos, para a gente poder conversar, discutir os projetos juntos. E aí foi bastante, né, interessante, uma mesma sala com dois professores e projetos integradores. Nós tivemos resultados, desenvolvemos os projetos, eles previam tanto o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes da engenharia de computação, quanto também para os mestrandos, só que como eles estavam na mesma sala, então, inevitavelmente, eles trocavam essas experiências. Tivemos desenvolvimento de competências também, percebemos isso, né? Autonomia, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de tomar decisões. Agora um destaque muito grande para o compromisso de cumprir prazos, porque, como o colega comentou aqui, como eles acabavam, né, tendo que desenvolver aquilo para poder ser reusado, ser reutilizado pelo colega, pelo professor, por exemplo, então eles se preocuparam muito com essa questão do prazo e realmente tivemos trabalhos de conclusão de curso terminados no prazo previsto, né? Houve também desenvolvimento da criatividade durante todo o percurso, por exemplo, desde a discussão até o planejamento desses objetos e das sequências didáticas, porque embora, né, esses recursos educacionais, eles precisam ter bastante coerência, eles precisam ter coerência, mas eles precisam também ter os aspectos, né, motivacionais. Então, eles precisam constantemente estar pensando em como desenvolver esses recursos, esses produtos de forma, né, que atraem, que motivem a aprendizagem. A computação tem a disciplina da engenharia de software, que oferece, né, recursos, conhecimentos que instrumentalizam, digamos assim, os estudantes de computação para o desenvolvimento desses produtos. Considerações finais. O final desse trabalho integrado foi feito no semestre anterior. Novos objetos estão sendo elaborados, né? Novas parcerias de trabalho foram montadas. Existem outros trabalhos também que, por uma questão de limite de espaço, eles não puderam ser apresentados, mas quem tiver interesse, a gente coloca aqui à disposição, tem um contato, e a gente pode estar apresentando isso em outro momento. Então, tem um repositório de objetos de aprendizagem que vem sendo desenvolvido, tem objetos de aprendizagem com stories, né, com revista em quadrinhos. Então, tem outros objetos também que já vêm sendo desenvolvidos. E tem um agora finalizando também, já próximo da defesa de TCC e do seu mestrado. Então, é uma parceria. Tem um objeto de aprendizagem e tem uma sequência didática para aplicar esse objeto de aprendizagem no ensino médio fundamental. E tudo com verificação e validação dos especialistas de suas áreas. Então, objeto de aprendizagem do ensino de física,
foi validado tanto pelo professor, que faz parte do mestrado em termos de conteúdo, quanto também por outros professores. Então, verificamos que a estratégia baseada em projetos e problemas possibilitou a formação de parcerias de trabalho entre os estudantes de graduação de Engenharia de Computação e os do MENEPEF, promovendo a integração de saberes. Houve constante troca de experiências e conhecimentos entre os participantes e, conforme os relatos dos participantes, foi uma experiência diferenciada e muito gratificante. Esperamos que novas turmas, agora já saiu um novo edital, então já sabemos, né, isso ainda não estava claro quando encaminhamos o projeto, mas já tem o edital 2017.1, já vai ser ofertada uma nova turma e esperamos continuar desenvolvendo essa experiência de forma integrada. Então, algumas referências. Muito obrigada. Antes.